Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma conversa no livro do Apocalipse, nesta jornada que nós estamos fazendo sobre o livro dos sete selos. E compartilhando aqui com vocês, eu gravei já 2 vídeos sobre a sétima trombeta, que é o terceiro ai. É um momento crucial da ira de Deus, porque quando quando é tocada esta sétima trombeta, então 7 anjos se colocam com 7 taças para a última parte da ira de Deus, que são as 7 taças da ira de Deus, sem mistura, né? Então nós tivemos, no livro dos 7 selos tem 7 selos, no final, no 7º selo, então vem 7 anjos com 7 trombetas, e na última trombeta, na 7ª trombeta, mais 7 anjos com 7 taças da ira de Deus. E é interessante que eu comentei sobre vários detalhes, e em todos os 2 vídeos eu fiz uma anotação para falar e eu esqueci de falar. Não sei como eu esqueci, eu passei, eu pulei. E agora eu entendi que eu deveria fazer um vídeo só sobre esse detalhe, que é sobre a questão das orações. Porque Deus chama as orações e examina essas orações em determinados momentos desta ira de Deus que Ele está derramando sobre a terra, que Ele está trazendo a purificação da terra, a restauração de todas as coisas, e também a punição sobre aqueles que não quiseram Deus, que rejeitaram a Deus e que permaneceram rebeldes a Deus. Então eu quero falar sobre um detalhe muito importante, que é sobre essa questão das orações. Nós vamos verificar que lá no capítulo 5 de Apocalipse, verso 8, no início da abertura dos 7 selos, diz assim: e quando tomou o livro, diz assim o texto, né? Quando o Cordeiro tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então vejam que os 4 anciãos, que são 4 querubins que assistem diante de Deus, mais os 24 anciãos, que são os líderes das 2 alianças, né? Que a Bíblia fala da antiga aliança e da nova aliança, né? Os líderes da nação de Israel, da primeira aliança, e os apóstolos do Cordeiro da segunda aliança, eles estarão no céu nesse tempo, né? Com coroas, coroados, né? Eles se assentarão em tronos ao redor do trono de Deus, e então esses 24 também trazem essas taças de ouro cheias de orações, né? De incenso, que são as orações dos santos. Então 24 anciãos, mais 4 seres viventes. Prestem atenção nesse ponto que é importante. Então havia muitas orações para o Senhor examinar. No momento que ele toma o livro que vai iniciar a abertura dos 7 selos, antes de iniciar a abertura desses selos, ele traz as orações dos santos para examinar. E eu creio que ele examina as orações de todos os santos, de todos os tempos, de todas as gerações, desde o início, desde Adão. Porque é o momento mais importante da história humana, é o momento em que o Senhor vai entrar em juízo contra toda a carne, é a hora que o Senhor vai espantar as nações, aí é a hora que o Senhor vai tirar todo o véu e vai trazer tudo, a responsabilidade, vai trazer julgamento sobre os homens, sobre os vivos, sobre os mortos, sobre as nações, sobre todas os atos, pensamentos, né? E sobre todas as palavras que os homens proferiram e fizeram sobre a terra. Então ele examina essas orações. Vejam como a oração é importante para Deus. Deus considera as nossas orações muito importantes, né? Ele recolhe as nossas orações. Na verdade, existem mandamentos na palavra de Deus para a gente orar. A gente deve orar sem cessar. A gente deve orar por todas as coisas, porque Deus quer fazer parte da nossa vida, e a parte de Deus é a parte da solução, é a parte que é mais importante, é a parte mais forte, né? É a parte mais sábia, é a parte daquele que é o autor da vida, que é o dono do manual da vida, o autor do próprio manual da vida, que é a palavra de Deus, as Escrituras, né? A Bíblia Sagrada. Pois bem, ele examina essas orações, ele quer essas orações. Ele quer essas orações. Quantas orações, então, não foram feitas, né, por nossos pais, pelos pais das pessoas de todas as gerações, por filhos orando pelas suas famílias, né, pelos seus pais, de mães clamando, chorando pelos seus filhos. Quantos filhos estão numa vida completamente triste diante de Deus, né, errada, torta, estão perdidos em tantas coisas terríveis, né, na violência, na corrupção, né, na maldade, né, andando nos seus vícios, né, vivendo de uma maneira que nem suas mães aprovam. Então suas mães estão orando a Deus.
as mães que servem a Deus, que temem a Deus, estão orando a Deus. Orações de muitos homens de Deus, de profetas, de homens de Deus de todos os tempos, né? Então ele examina essas orações, né? E falando em orações de mães, amanhã é o Dia das Mães deste ano de 2021, né? Eu me lembro que o que mais impactou a minha vida, né, foi a fé da minha mãe, né? O meu pai levou a Bíblia para minha mãe conhecer, mas foi a decisão da minha mãe de buscar a Deus, de servir a Deus e de levar seus filhos para Deus que me impactou muito. Eu zombava dos crentes, dos cristãos, dos evangélicos, como são chamados, né? Na verdade, esse termo não é um termo correto, né? Dos seguidores de Cristo, né? Eu zombava muito, mas quando eu pensava na minha mãe, eu não tinha como zombar, porque eu sei quem é a minha mãe, né? Graças a Deus, este ano, dia 6 de maio, minha mãe fez 90 anos. E há 64 anos ela serve a Deus. Ela não mudou nada, ela só cresceu em Deus, né? E o testemunho da minha mãe é um testemunho poderoso na família do meu pai e na família dela mesma, né? Na família, na vida das pessoas que a têm conhecido, né? Me permitam prestar esse depoimento para minha mãe. Eu quero homenagear todas as mães na pessoa da minha mãe, Dona Altiva. Então, a fé da minha mãe, eu não tive como contornar. É uma fé real, porque ela é uma mãe de verdade. Ela é uma mulher de Deus, né? Então, quantas orações de mães, né, nós podemos dizer? Então, antes de abrir o primeiro selo, o Senhor, o Cordeiro de Deus, ele chamou as orações. Ele disse, tragam todas as orações. Nós vamos encontrar também, aqui no capítulo 8, verso 3, quando ele vai, né, diz assim no verso, vamos ler o verso 2 também, né? Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Então vejam, já tinham sido abertos os 7 selos, e agora vem no 7º selo, então são 7 anjos com 7 trombetas. E aí veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Aqui o Senhor novamente chama as orações, mas tem um detalhe, aqui tinham menos orações. Por quê? Porque lá no primeiro caso, que nós vimos lá no capítulo 5, verso 8, vieram os 24 anciãos com taças de ouro cheias de orações dos santos, e mais os 4 seres viventes, né? Então foram 28 personagens importantes, de alta patente lá no céu, né? Trazendo as orações dos santos em taças de ouro. Vejam como o Senhor recolhe as orações, né, sinceras, aquelas orações que são levadas diante de Deus com muita sinceridade, com choro, com lágrimas, muitas vezes, né? Orações quentes, orações intensas, orações verdadeiras, né? Mas aqui só tem um anjo. Quando o Senhor abre o 7º selo, que vem então os 7 anjos com as 7 trombetas, então só tem um anjo com as orações. Estas orações são, na minha opinião, as orações do povo que ficou a primeira parte dos 7 anos perseguido, o povo cristão que é perseguido, que é morto pelo anticristo. Então não tem muitas orações assim, né? Mas tem muitas orações no sentido de que aquele povo perseguido orou bastante, né? Intensamente, com lágrimas, com sofrimentos, mas eles oraram e buscaram a Deus e clamaram ao Senhor, Senhor, lembra-te de nós. Nós não podemos nos vingar de nós mesmos, né? Sobre as questões, as injustiças que sofremos, mas Senhor, vinga, né? Senhor, levanta-te e faz justiça à nossa causa. Então eles fizeram muitas orações, digamos, dessa forma, né? E agora, quando o Senhor então manda tocar a 7ª trombeta, né? No capítulo 15, você vai encontrar isso de 1 a 8. Mas antes, no capítulo 11, né? No capítulo 11, de 15 a 19, então, no 15, o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E aí vai dizendo que os 24 anciãos, então, eles cantam um cântico, e aí você não vê mais orações. Lá no capítulo 15, ele volta ao tema da 7ª trombeta, e ele diz, vi no céu outro grande sinal admirável, 7 anjos tendo os últimos flagelos. Então isso aqui é a 7ª trombeta, né? É a 7ª trombeta que faz com que apareçam esses 7 anjos com as 7 taças da cólera de Deus, que são os últimos flagelos, né? Aí vi os vencedores da besta, né? Da sua imagem, do seu número, né? Diante de Deus no mar de vidro, cantando, aí eles cantam também, mas não aparecem mais orações. É como se o Senhor dissesse assim, né? Penso eu. Dissesse assim, tragam as orações dos santos. Não tem mais orações, Senhor.
Não tem mais santos na terra clamando por justiça. Ah, mas e os 144 mil não estão na terra? Estão na terra. São cristãos messiânicos, mas eles estão pregando, compartilhando do amor de Deus em favor dos seus irmãos judeus, israelitas, né, hebreus como eles. Eles não estão clamando por justiça. Por quê? Porque esta ira de Deus não atinge eles. Eles não estão em sofrimento, eles estão guardados. Eles estão debaixo da mão de Deus. Eles estão debaixo do esconderijo do Altíssimo, como diz o Salmo 91. Né? Então não tem mais orações. O que eu penso com respeito a isso? Vejam que neste momento bilhões de pessoas estarão na terra ainda. Nesse tempo em que será tocada a última trombeta, mas nenhuma oração deles é encontrada no céu. Esta eu creio que é a pior de todas as tragédias. Nós vamos encontrar lá no livro de Ezequiel, capítulo 22, verso 30, diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim e a favor desta terra, no caso da nação de Israel naquela época, que a nação de Israel estava longe de Deus, né? Em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Mas a ninguém achei. Quem sabe Deus, o Cordeiro, vai procurar aqui e não acha mais nenhuma oração para que o Senhor não destrua esta geração. Mas não haverá mais orações. Não haverá mais orações. Esta é a maior de todas as tragédias. Portanto, eu creio que nós temos que orar. A Bíblia diz: orai sem cessar. Ore por todos os motivos. Se há uma questão importante, ore. Quando você deve orar? Todo dia, de manhã, de tarde, de noite, antes, durante, né, e depois das questões importantes. Ore por seus pais, por suas famílias, ore por seus filhos, por seus descendentes, ore pela nação brasileira, pelas nações da terra, ore por todas as famílias da terra. Ore a Deus, leve a Deus. Deus ama receber a oração daqueles que o temem. Mas neste momento, quando será tocada a sétima trombeta, a última trombeta, ninguém mais faz orações na terra. Esta é uma grande tragédia. Por quê? Porque eles não creem em Deus. Eles não invocam a Deus. Eles estão entregues aos seus pecados. Eles estão em rebelião contra Deus. Por isso que o juízo de Deus vai cair sobre eles. Mas a Bíblia diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É o Salmo 46. Os governos americanos, os presidentes americanos, quando vão ao Congresso, geralmente eles citam o Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Foi o que fez a nação americana ser uma grande e poderosa nação. Foi a fé nesse Deus, né? É o que vai fazer com que Israel seja a cabeça das nações no milênio de Cristo, porque Deus é o seu refúgio e sua fortaleza. Também diz o Salmo 121, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro, o salmista responde, vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Por isso que está escrito em Romanos 10, 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque a Deus, invoque o nome do Senhor Jesus. E você será salvo de todas as questões, de todas as situações, e também da condenação e do juízo eterno. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com os teus amigos, deixa os teus comentários aqui, faz algum comentário que será interessante para a gente, tá? E que Deus te abençoe, e que Deus te guarde, e até a próxima conversa.